Muito bem, vamos encerrar o módulo de local da operação ou prestação no âmbito do ICMS. Neste módulo, nós vimos conceito de estabelecimento, vimos como que se aplica o método 360 graus para identificar o local da operação ou prestação e estamos passando hipótese por hipótese do artigo 11 da Lei Complementar 87/96 da Lei Candir. E aí vem comigo na telinha que eu já vou trazer para você aqui o local da prestação de serviço de transporte. Isso nós também já vimos na aula passada, exemplificamos. O local bate com o momento. Então, se o momento do fato gerador é o início da prestação de transporte, obviamente, o local é o local onde tem início a prestação de transporte, seguindo todo o raciocínio que nós aprendemos do método 360 graus. Segunda hipótese é parecida com aquela do local de operações, tá, com mercadorias e bens, quando acompanhado de documento fiscal inidôneo ou desacompanhado de documento fiscal, o bem ou mercadoria. Nesses casos, o local do fato gerador é o local onde nós temos a mercadoria ou bem sendo encontrados, tá? Então, aquele ali é o local do fato gerador. No caso aqui, é na prestação que eu vou ter a ausência de documentação fiscal. Então, você observa que ele diz o seguinte: onde se encontra o transportador quando eu tiver situação irregular por falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea. Veja que aqui é o mesmo raciocínio, só vai mudar o documento fiscal. Lá, quando é com mercadoria e bem, eu tenho a nota fiscal eletrônica. Aqui, eu vou ter o conhecimento de transporte eletrônico. E comentar com você, acho que é importante, que a nota fiscal eletrônica e o conhecimento de transporte eletrônico são arquivos digitais. Tá? Hoje, a documentação fiscal é digital. Ela não tem uma versão física. O que tem é um documento físico que é para acompanhar a mercadoria ou acompanhar o transporte, que no caso da nota fiscal eletrônica a gente chama de DANF, documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, e no caso do conhecimento de transporte eu vou chamar de DACT, que é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico. Então, o conhecimento de transporte é o documento fiscal da prestação de serviço de transporte. Na falta do conhecimento de transporte, no caso, né, tiver desacompanhado lá do DACT, na falta desse documento ou na inidoneidade desse documento, você tem ali a operação, no caso a prestação, acontecendo no local onde eu encontro o transportador, tá? Porque eu não consigo definir onde iniciou a prestação, então a legislação estadual estabelece que eu vou considerar, né, como se a prestação tivesse iniciado, onde o transportador é identificado, onde ele é encontrado, ali é que nós consideramos como sendo o início a prestação. E é com respaldo nessa norma aqui que a legislação estadual assim vai estabelecer, tá certo? Importante, tá, dessa parte da aula é você entender que quando eu falo, tá, em documento inidôneo, nós teremos daqui a dois, tá? O próximo módulo é de sujeito passivo. Então, no módulo seguinte, não faltam muitas aulas, porque o módulo de sujeito passivo é curtinho, são poucas aulas. A gente já vai entrar em crédito do imposto. Aí lá em crédito é que a gente vai tratar da questão do inidôneo. Aliás, nós vamos fazer de uma forma bem enxuta aqui no método 360, no nosso curso 360. Por quê? Porque crédito você ganhou de bônus e já está quase todo disponível, faltam poucas aulas. O curso 5 tópicos essenciais de crédito de ICMS, que é um curso completo dentro desse curso aqui.
tá? Então é um curso passo a passo e a parte de crédito você vai estudar por lá. Aqui a gente vai trazer a espinha dorsal para você aplicar o método 360 no crédito, mas o aprofundamento do crédito você vai ter, aliás, você já está tendo nos módulos e nas aulas que eu já disponibilizei, o Dimas já disponibilizou para você, nós já disponibilizamos de parte de crédito, tá legal? Do curso 5 tópicos essenciais do crédito de ICMS, o seu bônus. O seu bônus vai muito além do que a gente vai falar aqui nas aulas do Começando do Zero, Começando do Zero, método 360. Muito bem, isso esclarecido, vamos seguir então com mais um local aqui na prestação de serviço de transporte. É o estabelecimento destinatário do serviço na hipótese de serviço iniciado em outro estado e não vinculado à operação ou prestação anterior. Aqui eu estou falando de serviço que vai ter DIFAL, tá? Diferencial de alíquota. E aí eu digo o seguinte, não vou me ater muito a isso porque a gente vai falar tudo de DIFAL na aula de alíquotas. Eu não quero, tá, agora entrar muito na questão do DIFAL, porque eu primeiro preciso entender o que é o diferencial de alíquota para depois analisar todos esses aspectos. Então, esse é um ponto que nós chegamos num grau do nosso giro 360 em torno do eixo da incidência, que ainda faltam pressupostos para a gente falar direitinho de DIFAL. Então, o diferencial de alíquota, esse ponto aqui específico a gente deixa para depois, até porque tivemos alterações agora, recentes, tá? E as alterações recentes são da Lei Complementar 190 de 2022. E essa Lei Complementar 190 de 2022 vem reger o DIFAL, que na Lei Candir, na Lei Complementar 87/96, era tratado só em relação às prestações de transporte, não era tratado em relação às operações com mercadorias. E agora as operações com mercadorias também passam a ter o DIFAL regulado em lei complementar. Até porque teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando isso, senão os estados não iam poder cobrar diferencial de alíquota. Então, nós vamos fazer o seguinte, diferencial de alíquota, a gente volta nesse tema, a gente volta nesse assunto na aula de alíquota, aí você vai entender direitinho isso aqui, tá? Mas, lógico, o local do fato gerador, como o diferencial de alíquota é devido para o estado de destino da operação interestadual, porque basicamente é assim, eu tenho o estado de origem, e eu tenho estado de destino. Então, por exemplo, aqui é São Paulo e aqui é Bahia, tá? Na origem, eu pago ICMS pela alíquota interestadual. E no destino, eu pago o diferencial de alíquota, tá? É assim que funciona. É lógico que se o DIFAL é devido no destino, o local está aqui. Essa é a lógica. O fato gerador diferencial de alíquota é no destino. Portanto, o local do fato gerador é o destino. Então aqui, a gente vai entender melhor o diferencial de alíquota lá na frente, mas já dá para você ver que bate certinho o nosso método. Dê-me o momento que eu dou o local. O momento não é aqui, ó, no DIFAL? Então o local só pode ser aqui no destino. Prestação de serviço de comunicação. Via de regra, é o momento da prestação. É o momento da prestação de radiofusão, sonora, de som, imagem, assim entendida a geração, a emissão, a transmissão, a repetição, ampliação, a recepção. Lembra disso? Quando vimos o momento do fato gerador do ICMS comunicação, o momento é o momento da prestação de serviço. Logo, o local só pode ser o local da prestação de serviço de comunicação. Dê-me um momento que eu te dou o local. Mas lembra que lá tem o fato gerador quando é fornecimento de ficha, de cartão? Então é aquele telefone pré-pago, o telefone público, que
você faz a ligação usando um cartão, uma ficha. Nesse caso, o fato gerador não é no momento da operação ou prestação, lembra disso? No caso de ficha cartão, o momento do fato gerador é o momento do fornecimento do cartão. Pelo método 360, se o momento é o momento do fato gerador, é o momento do fornecimento do cartão, é o momento do fornecimento da ficha, qual que é o local do fato gerador? É o local do fornecimento do cartão, é o local do fornecimento da ficha, tá? Mais uma vez aqui então, no caso, é o estabelecimento da concessionária ou permissionária que forneça a ficha, o cartão ou assemelhados. Então veja que aqui estou falando do momento, é o fornecimento do cartão barra ficha. O local, obviamente, é o local do estabelecimento que forneceu, o local do fornecimento. Tranquilo? Acho que aqui ficou fácil, né? Você vê que o método vai dando certo em todas as situações. Dê-me um momento que eu te dou o local. Seguindo aqui, eu tenho o estabelecimento ou domicílio do tomador no caso de serviço prestado por satélite. Então, no caso de serviço por meio de satélite, aí o fato gerador, tá, está no destinatário recebendo, tá, no recebimento pelo destinatário. Logo, o local é o estabelecimento de quem recebeu o serviço ou o domicílio de quem recebeu o serviço via satélite. E aí vem uma regra aqui, que é a seguinte: onde seja cobrado o serviço nos demais casos. Então, uma situação em que eu não consegui definir o local, até porque comunicação é um serviço que às vezes você, né, não tem ali uma estrutura física de prestação, não tem uma localidade, você comunica entre um lugar e outro. Quando você não consegue definir todos esses locais anteriores, onde cobrou? Essa é a solução do legislador. Então, isso aqui é um local residual. Aqui é uma situação particular também. Entra mais ou menos naquela questão do ICMS importação. É uma regra própria, tá? Então, não enquadrou em nenhuma das situações anteriores, é onde cobrou. O legislador deixou essa possibilidade. Tudo bem? No caso de serviço iniciado no exterior, a gente sabe que o fato gerador também é o recebimento pelo destinatário. Se o momento do fato gerador é o recebimento pelo destinatário, logo o serviço, tá, obviamente, ele é prestado, é considerado prestado no local onde é recebido. Dê-me o momento que eu te direi o local. O momento é o recebimento do serviço, quando ele é iniciado ou prestado no exterior. O local, obviamente, é o local onde ele é recebido. Tranquilo? Beleza. Bom, gente, aqui duas observações finais. No caso de armazém geral, é lógico que o fato gerador não vai acontecer na saída do armazém. Por quê? Porque o fato gerador é a transmissão da propriedade. Então, veja, eu tenho aqui um contribuinte X, remeteu para o armazém geral e depois ele fez a transmissão da propriedade para o terceiro. A mercadoria vai sair aqui do armazém geral, né? Mas aqui é uma circulação física, tá? Uma circulação física. Então, quando a mercadoria sai ali, o local não é aqui, porque o fato gerador está aqui. Então, o local é X, tá? Porque foi ele que transmitiu a propriedade. Então, qual que é o momento do fato gerador? O momento do fato gerador, deu uma saída aqui, deixa eu voltar, gente, vem comigo na telinha, espera aí que está tendo algum, de vez em quando dá uns piripaque aqui. Voltei, voltei. O momento, eu não sei se eu estava já na tela, mas eu sei que sumiu tudo aqui para mim. O momento do fato gerador
Tá? O momento, o fato gerador, é o momento da transmissão da propriedade. Então, o local é o do contribuinte que transmitiu a propriedade. Não é o momento, né? Tá aqui, transmissão da mercadoria. Então, o local é o local de quem transmitiu a mercadoria. Tá aqui, ó. Considerar-se-á ocorrida no estabelecimento depositante. Por quê? Porque ele é o depositante. Ele que remeteu para depósito, ele que fez a remessa para depósito. Só que tem uma exceção. A exceção é: salvo se retornar para o remetente. Então, se a mercadoria voltar fisicamente, se ela voltar simbolicamente, não, porque simbolicamente ela já volta. É normal, o retorno simbólico existe quando tem a transmissão da propriedade. Quando tem a transmissão da propriedade, tá? Quando acontece esse fato gerador, eu tenho um retorno simbólico. E o local é aqui, tá? Local do fato gerador. Acontece que pode haver que isso não aconteça, então não tem fato gerador, e a mercadoria não faça retorno simbólico, ela volte mesmo. Então aí eu não vou ter essa situação de local do fato gerador. Tudo bem? E a última observação, para a gente fechar esse módulo, é aqui, ó. Local das operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final em relação ao DIFAL. Lei Complementar 190. E aí eu vou dizer para você, vide módulo 6. Se eu não me engano é módulo 6, tá? Que vem logo aí, porque o próximo módulo de sujeito passivo vai ser rápido. O módulo de crédito um pouco mais, talvez demorado, mas não vai ser muito comprido, porque você tem todo o ICMS 360, você tem todo o bônus aí à sua disposição, então vai ficar absolutamente fácil para você, tá? Estudar crédito, você vai ter material demais de crédito aqui. E aí depois vem o módulo de cálculo do imposto, a alíquota, base de cálculo, aí lá a gente vai ver essa questão do DIFAL direitinho, tá bom? Então é isso aí, ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção em mais esse módulo, e aí, no próximo módulo, sujeito passivo. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.